Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre a relação entre as literaturas africanas de língua portuguesa e a construção da ideia de nacionalidade, essa ideia de nação. Muito bem, antes de tudo é necessário que quando a gente vá discutir essa questão, a gente relembre sempre e procure deixar isso cada vez mais claro, que quando nós estamos falando de literaturas africanas, nós estamos falando de literaturas de vários lugares, de vários países diferentes, com traços culturais diferentes, com formações históricas muito distintas, apesar de serem colônias, mas existem traços históricos que são distintos entre esses países, e com culturas distintas, com línguas não oficiais diferentes em cada um desses países, com dialetos distintos. Ou seja, nós estamos falando de um continente. Nesse continente, há alguns países de língua portuguesa, cuja língua portuguesa é a língua oficial, e ali nós temos várias literaturas. Por que é importante a gente deixar claro isso? Ressaltando sempre. Quando nós observamos o modo como esses países são tratados, como a África é tratada de um modo geral, acaba se criando uma visão exotizada. O que é exotizado? Exotizado vem de exótico, aquilo que é exótico, aquilo que está fora de um determinado centro. E cabe a gente observar, apesar de hoje já existirem muitos diálogos do Brasil com a África, dos estudos de literatura africana, inclusive aspectos legais que determinem que na escola se deva ensinar a história e cultura africanas no ensino básico de modo geral. Isso é algo bem recente quando a gente pensa na história brasileira. Até pelo fato disso ser uma questão bem recente, não só uma mídia nacional brasileira, como uma mídia internacional, ainda tem uma tendência muito grande a querer homogeneizar os traços africanos. Ou seja, quais são as imagens que prevalecem da África quando nós temos contato nessa mídia geral? São muitas vezes a imagem da selva, a imagem das tribos, aquela selva exuberante, mas muitas vezes inóspita, sem qualquer traço de uma civilização, com animais selvagens. E é muito curioso se observar, porque na África, inclusive a África de língua portuguesa, nós temos grandes centros urbanos, movimentados centros econômicos, pontos turísticos belíssimos, e que muito poucas vezes vem à tona quando se trata disso. Mais que isso, o que é importante se observar então é o seguinte: nós não temos só essa variação no sentido mesmo geográfico, não. Nós temos uma variação no sentido mesmo cultural. A variação que nós temos vários países que têm culturas muito diferentes, e isso é fundamental que a gente tenha em mente. São vários países com culturas distintas e com traços culturais muito complexos e sofisticados, né? São culturas que acompanham qualquer cultura europeia, cultura americana, brasileira. Então nós temos que fugir dessa questão de uma exotização. O povo africano não se resume àquelas tribos que são apresentadas na televisão. O mundo africano, pensando-se na África como um continente, é um mundo já globalizado, é um mundo que já está conectado com o resto do mundo, com toda a troca de informações, de culturas. Quer dizer, a África não está isolada do resto do mundo, como muitas vezes se procura colocar. E quando nós vamos pensar sobre esse aspecto, nós precisamos observar as literaturas africanas desse modo. Então, quando nós pensamos sobre a formação dos Estados nacionais, a construção da nacionalidade, da ideia
de uma nação para aqueles países africanos, é preciso que a gente já tenha em mente o seguinte: cada uma das localidades, seja Angola, Moçambique, São Tomé, todos os países que vão estar ali, Cabo Verde, por aí vai, todos esses países têm formações distintas, com histórias distintas, os processos aconteceram de modos diferentes. E nesse caso, nós iremos tratar um pouquinho aqui dessa literatura que está propondo essa formação histórica da nação, essa literatura em Angola e, além de Angola, em Moçambique. Nós vamos nos deter nesses dois pontos, mas quando nós estamos falando, existem alguns pontos que são comuns, porque até mesmo esses países tiveram a colonização de Portugal, então eles acabam tendo traços comuns, sim, mas nós temos que lembrar que os outros países não necessariamente vão compartilhar dessa história, desses elementos, inclusive das propostas literárias, acaba que tem peculiaridades também. Algo que é necessário, desde a gente colocar, quando se pensa nos estudos de modo geral, esses estudos eles costumam classificar em algumas épocas distintas dessas literaturas, quer dizer, como essas literaturas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. São classificações muitas vezes diferentes, cada autor dá uma nomenclatura, mas para a gente o que importa não é tanto isso. O que importa a gente observar é algo que é bem consensual e que eu acho que ajuda muito mais a gente observar o caminho que essas literaturas trilharam para se chegar ao que é hoje, no sentido de que nós temos a divisão de dois momentos, que são dois momentos, né, naturalmente muito longos, sem uma determinação histórica muito precisa e que vai variar de um país para outro, mas que são dois momentos nas histórias que são a literatura colonial, a época colonial dessa literatura e a época pós-colonial. Da época colonial, é claro, seria possível a gente fazer uma série de distinções, porque essa literatura ela foi caminhando até se chegar à independência dos países em diferentes perspectivas em muitos momentos. Mas o que interessa a gente pensar é que houve uma certa progressão dessas literaturas e a literatura ela serviu sempre como um instrumento simbólico para se construir a ideia de nações africanas. Então, o que a gente já pode observar? Uma literatura colonial e uma literatura pós-colonial, épocas coloniais e épocas pós-coloniais. Quando nós pensamos nessa situação, essas literaturas elas tiveram tratamentos distintos de acordo com a época, com o contexto histórico em que estavam sendo produzidas, principalmente ao final do século XIX, que houve uma emergência da publicação de textos, né, principalmente com o texto Espontaneidades de Minha Alma, que é um texto considerado canônico, um texto considerado fundador nas literaturas africanas de língua portuguesa de modo geral. Então, o que acontece é que, a partir desse momento, houve alguns diferentes passos, estágios, o que a gente queira chamar, e que foram adquirindo condições muito distintas. Mas não só isso se relaciona ao contexto histórico, mas isso se relaciona também à própria proposta dos escritores. Às vezes até escritores que estão no mesmo momento histórico têm visões diferentes sobre a África, visões diferentes sobre o que seria essa nação, se é que existiria no momento dele essa ideia de nação. Então, isso vai ter uma certa variação de acordo com o autor, de acordo com a época, né, o momento histórico e, claro, de acordo com o país. Mas algo que é interessante a gente observar, que começou a surgir no início do século XX, foi uma ideia de um regionalismo na África. Um regionalismo na África. Era uma espécie de um objetivo de se tratar, nesse momento, de se dar uma cor local àquela literatura.
Então, eram literaturas que estavam sendo produzidas, então se incorporava a paisagem africana, se incorporava nos diferentes países, naturalmente, nas diferentes localidades geográficas, alguns traços culturais. E nesse sentido que os críticos, os historiadores da literatura africana, dessas literaturas africanas de língua portuguesa, costumam tratar, e sobretudo o Candimbo, que trata da literatura africana nos últimos 50 anos, e ele vai falar sobre a questão desse regionalismo como uma espécie de, já ali, de uma proto-nacionalidade. Isso foge aqueles 50 anos porque está bem no início do século XX. Então, no início do século XX, a gente já teria isso. Mas ali a gente teria uma proto-nacionalidade. O que seria isso? Uma germinação, ou seja, a ideia de uma nação, de uma nacionalidade, que está germinando naquele momento. E nesse caso, quando a gente coloca essa questão dessa literatura ainda em germinação, é claro que nós temos que ter em mente as populações, os povos naquele momento não tinham ainda uma ideia clara de uma nação, da luta por uma nação, da independência de Portugal e de um território que deveria se tornar um Estado nacional. Não existia isso. Mas ali já se começava a emergir na literatura traços que seriam considerados mais à frente traços fundadores de ideias nacionais. Apesar de nesse momento não existir, então, o que esses historiadores vão colocar é que eles foram caminhando, foram, a partir dessa germinação, se expandindo, até que em outros momentos já se passou a ter uma visão mais sofisticada. Houve, em momentos posteriores, ideias muito claras, de fato, da luta pela nação. Ela foi se tornando progressivamente mais clara e mais pujante, mais forte, mais pulsante. Existe um exemplo de uma revista que foi muito forte, que teve uma presença muito importante nesse caso, que era a revista Claridade. A revista Claridade, nesse sentido, ela trazia uma luta e uma visão já muito forte daquela questão de uma necessidade de enxergar o local, a cultura local. A África já vista numa perspectiva muito mais forte, de uma África vista não aceitando a dominação dos colonizadores. Então, uma África que estaria sob a liderança dos colonizados e não dos colonizadores. Então, ali você já percebe um momento de tensão. A tensão já se cria, já é uma fricção que existe nesse caso da revista Claridade, e é um movimento cultural muito forte para se criar realmente essa emancipação de Portugal. Então, esse já é um momento em que essa possibilidade de a literatura se emancipar de Portugal fica muito forte. Ela fica muito forte, já começam a existir movimentos a partir daí que vão caminhando nessa direção de uma maneira muito mais incisiva. Isso não vai existir apenas num contexto político, num contexto político também, porque não se separa, mas o traço cultural e, consequentemente, o elemento literário, ele vai ser uma importante ferramenta, um importante elemento nessa situação para a construção da ideia dessa independência e para que isso se fixe, para que isso esteja presente no imaginário dos povos africanos de língua portuguesa. E nesse sentido, o interessante de a gente perceber é o seguinte: com o crescente interesse pela emancipação desses países, e observando-se aqui especificamente Angola, Moçambique, Angola, que teve uma função pioneira nesse sentido, não houve, historicamente, simplesmente uma questão de
daquela luta no sentido simbólico, no sentido verbal, foram lutas armadas, foram conflitos armados. Houve uma repressão do Estado português em relação a quaisquer movimentos que tivessem essa pretensão, e com isso surgiram os conflitos armados. Foram conflitos longos, conflitos com muitas baixas, com muitas perdas, e nesse sentido, o que a gente precisa de observar é o seguinte: a literatura, a partir desse momento, ela passou a incorporar a questão da luta de guerrilha. A questão das guerrilhas vai ser muito forte. A presença das guerras, a presença da dominação cruel, de uma dominação desumana dos colonizadores, e muitas vezes a exaltação da guerrilha, a exaltação da luta pela independência vai se tornar cada vez mais forte nas literaturas. Existem alguns autores que são muito fortes, muito falados nesse aspecto. Um dos autores é Pepetela, que é um poeta que vai trazer essa questão das guerrilhas muito presente nos seus escritos, e essa exaltação. É claro que a gente precisa de lembrar que essa questão ela vai acontecer em momentos diferentes. Nesse primeiro momento, que ainda é um momento colonial ainda, a gente precisa se lembrar disso. A presença dessa exaltação das guerrilhas ainda está na parte que os países se fazem como colônia, estão presentes como colônia, e por isso mesmo lutam pela emancipação, mas num momento após a colonização já se passa a construir uma visão diferente, uma visão que muitas vezes problematiza a questão da guerra, coloca a questão da guerra e os seus conflitos, como esses conflitos eles trazem muitas vezes questões negativas para os povos, se traz uma questão muitas vezes mais realista dessas guerras, mas nesse primeiro momento, que foi um momento colonial, se tratou a guerra como algo necessário, uma luta necessária pela emancipação dos povos. E nesse caso, o que a gente precisa de lembrar é que essa literatura que traz essa questão das guerrilhas e é uma literatura combativa, já é uma literatura que traz e que cria textualmente a nacionalidade. Então, embora ainda seja uma nacionalidade em construção, ainda não se saiba exatamente que nacionalidade seria essa literatura ela tenta criar essa nacionalidade que não existe ainda politicamente. Ou seja, os países eles ainda são submissos, eles ainda estão sob domínio de Portugal. Então, a nacionalidade está ali. Apenas num sentido textual, ou seja, é a proposta. É essa a nação que nós deveríamos lutar por ela. Nesse caso, então, o que a gente precisa de lembrar é o seguinte: nós temos, nesse sentido, o que vai se criando, e a partir mesmo dessa questão dessa literatura de guerrilha, é uma literatura que vai trazer uma resistência à figura do colonizador. Então, o colonizador vai ser um estranho, um intruso naquelas terras que não deveria estar, e que promove muitas vezes a destruição do espaço sagrado, esse espaço que é sacralizado nas literaturas africanas de língua portuguesa, e observando especificamente tanto as literaturas angolana como moçambicana, essa literatura vai trazer o espaço, a natureza, como espaços sagrados que o colonizador vem a destruir. E nesse mesmo sentido, o que a gente vai perceber é um embate, uma tensão entre as tradições africanas, entre o espírito dos ancestrais, entre as árvores sagradas, o espaço sagrado de modo geral, e o colonizador. Essa natureza que é destruída, a religiosidade africana que já não se pode mais seguir, os traços culturais que muitas vezes são colocados em segundo plano, a língua que se deve esquecer em nome da língua oficial portuguesa, tudo isso é colocado num estado de tensão. E aí, nesse sentido, se tenta trazer ali uma problematização de como nós iremos construir a nossa literatura e a nossa nação. Quais são os traços culturais que vão definir a nação que nós queremos, ou seja, a nação angolana, a nação moçambicana e todas as outras nações,
Quais são os traços culturais que nós devemos ter para nos constituir? Nesse sentido, o que a gente tem que lembrar muito é o seguinte: esses escritores, eles não são inocentes no sentido de pensar que seria apenas aquela literatura baseada no elemento racial negro, no elemento racial dos povos nativos africanos que deve ficar. A África já incorporou, já teria trazido elementos culturais de outras nações mundiais, já teria a influência, e isso seria algo importante. No seguinte sentido, ela não estaria submissa a uma dominação cultural de outros países, a dominação cultural de Portugal, mas ela deveria estar em diálogo, e isso deveria constituir essa cultura, né, nacional de qualquer que seja o país. Mas nesse sentido quase que se entra num paradoxo. Como nós vamos conseguir? Como nós vamos conseguir a unidade da nação, desse povo, a partir da enorme diversidade que já teria vindo a partir daí? E nesse sentido é muito importante a gente observar como as literaturas africanas, os escritores africanos, eles tiveram um diálogo e procuraram sempre um exemplo muito constantemente nos escritores brasileiros. Quer dizer, nós queremos negar aqui agora a presença do colonizador, então nós estamos tentando nos separar, então nós estamos tentando nos emancipar desse colonizador. Nós não queremos mais fazer parte de Portugal, nós queremos nos distanciar dele. Como nós vamos conseguir? Nesse sentido, se observava o Brasil como um país irmão, se observava o Brasil com muita admiração por ser um país que conseguiria uma igualdade no tratamento das diferentes raças, das diferentes culturas, diferentes etnias dentro do Brasil. Teóricos como Gilberto Freire, que vão tratar dessa questão das raças no Brasil, vão ser muito lidos na África. E os escritores brasileiros vão ser muito presentes nas leituras desses autores. Nesse sentido, então, o que nós precisamos pensar é o seguinte: o Brasil é considerado como um país irmão e como um exemplo para esses países. Escritores como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado vai ser um escritor muito presente na leitura desses países, Guimarães Rosa, todos eles vão estar muito presentes e vão ser muitas vezes imitados, vai se ter um diálogo com esses escritores. Nesse caso, uma questão que vai ficar muito forte nessas literaturas, nessas proposições, é a própria ideia de uma antropofagia. A antropofagia que foi muito presente no Brasil, e a antropofagia que é um movimento admirado no mundo todo, não só nos países africanos de língua portuguesa, mas no mundo como um todo, ela vai servir como uma base, ela seria o ponto ideal para se pensar nisso. A antropofagia, que é justamente você absorver as características daquilo que vem de fora e usar apenas aquelas características, aquelas qualidades que te interessam. Ou seja, antropofagia de antropo, homem, fagia, comer, alimentar-se, vindo do ritual indígena, que seria você absorver, assim como se coloca nessa história da antropofagia indígena, dos índios que acreditariam absorver características dos seus inimigos ou daqueles que teriam sido parte desse ritual, que se absorveria as qualidades de inteligência, de força, de velocidade. A cultura traria isso também. Quando você tivesse essa antropofagia cultural, você absorveria apenas aquilo que te interessasse. O resto que não interessasse seria dispensado. Na cultura africana isso também aconteceu. Esse seria um ponto ideal. Essa antropofagia cultural vai estar muito forte em vários momentos das literaturas africanas. No escritor que nós estamos tratando nesse módulo, o Mia Couto, isso também é muito forte. O Mia Couto traz um diálogo muito claro, e ele declara isso nas suas entrevistas, nos vários momentos em que é perguntado sobre isso, ele tem consciência disso.
ele traz um diálogo muito forte com Guimarães Rosa aqui no Brasil. Então, o Guimarães Rosa influencia muito fortemente. E aí a gente precisa de lembrar o seguinte, o Mia Couto ele vem num contexto moçambicano que a ideia de nação já estava forte, as lutas por independência já tinham ganhado ali realmente aquele status, a ideia da nação moçambicana, inclusive politicamente, já havia se firmado, mas o que acontece é o seguinte, apesar de você já ter essa estabilidade, a discussão e a própria luta por se construir a ideia, nesse sentido a gente está falando do campo ideológico, e não apenas de um campo político, esse campo ideológico, a luta por se construir a ideia de uma nação, no caso do Mia Couto, moçambicana, ainda é muito forte. E nesse caso, o Mia Couto, ele vai procurar o tempo todo tentar construir essa ideia dessa nacionalidade. Quando nós observamos no conto do Mia Couto o cachimbo de Felisbento, isso é muito patente. O que acontece? Naquele conto, logo ao início, é um conto muito curto, mas que a gente consegue perceber essa presença. Logo no início, nós percebemos a presença de uma natureza, de um território que estava em harmonia, mas com a chegada de estrangeiros, com a chegada da burocracia, com a chegada do Estado, da nação que é colocada, essa nação que é colocada em maiúsculo, mas numa referência clara ao colonizador, a Portugal, vem a ideia da guerra, a ideia da imposição do colonizador, a ideia da expulsão dos povos nativos daquele lugar, os povos que não poderiam ficar mais naquele lugar, e uma desarmonia. E o Felisbento, que seria um nativo daquela região, alguém que não se conformava. É muito interessante se observar nesse caso a ideia do Felisbento, como ela se coloca. Nós já temos aí a questão da tensão entre o local, o povo local, o Felisbento, que era um homem já velho que vivia naquele lugar, e os colonizadores que chegaram. Felisbento havia mencionado que ele não poderia sair daquele lugar, que se ele tivesse que sair, necessariamente ele teria que levar todas aquelas árvores, aquela floresta. De certo modo, ele teria sido obrigado a se retirar, seja levando ou não aquelas árvores. Daí que ele começa realmente a cavar o chão. E cava o chão, vai cavando o chão, até que num determinado momento ele veste uma de suas melhores roupas, uma roupa que ele não usaria já há 30 anos, e entra no buraco onde ele não sai jamais de lá. Ele nunca mais sai de lá. Perto da árvore sagrada em que ele estava cavando, né, ao pé da qual ele estava cavando aquele buraco. Então ele estava cavando o buraco próximo àquela árvore sagrada. A única coisa que teria ficado do Felisbento era um cachimbo. Nesse sentido, é muito forte a possibilidade de uma leitura do Felisbento como alguém que havia se enraizado próximo àquela árvore sagrada, alguém que haveria fincado raízes próximo, alguém que não poderia sair, assim como uma árvore que, se você tira as raízes do chão, ela vai morrer pela falta do alimento. O Felisbento seria a mesma questão. Ele se enraiza, ele não sai, ele não pode, não tem como ele sair. Uma ideia de fixidez mesmo dessa sua raiz cultural. E nesse caso, é muito interessante a gente pensar o seguinte, no início do conto, se começa a falar sobre aquela questão das histórias, das mentiras que vão se tornando certas verdades, mas que são nebulosas, e como é a constituição realmente dessas histórias. Nesse caso, é muito interessante a gente pensar o seguinte, tem ali uma visão sobre o próprio fazer literário, ou seja, qual é a função da literatura nessa situação? O que é a literatura? Qual é a função dessa literatura nessa situação? Nesse caso, então, o cachimbo, por que nós vamos pensar
cachimbo de Felisbento, qual seria a função desse cachimbo nesse caso? O cachimbo, assim como a árvore, é feito de madeira. Ao final do conto, se fala que ali teria nascido, existiria uma árvore, e que em todos os momentos, quando se anoitecesse, essa árvore iria se esfumar como a fumaça do cachimbo. No lugar onde estaria o cachimbo, existiria essa árvore posteriormente, e ali iria se esfumar. Esse conto, ele é escrito, ele ganha dimensões míticas. É quase como se isso fosse um entre vários mitos fundadores. Nesse caso, é um trabalho em que se pegam histórias da tradição oral desses povos. O Mia Couto era um autor que trabalhava muito com essas histórias orais. E a literatura, o cachimbo, ele vai assumir quase como a função da própria literatura. A literatura que vai se colocar como aquele elemento que vai enraizar, que vai possibilitar o enraizamento dos traços culturais do povo àquela nação, àquele território. Mas é uma literatura que promove esse enraizamento nebuloso que se esvai, ou seja, não é um traço cultural único, fixo, de um único povo, é um traço cultural que realmente se esvai como uma fumaça, ou como aquela cultura antropofágica que agrega elementos de vários lugares. Mas, de todo modo, independente disso, o que importa pensar é que há ali a própria noção da literatura relacionada com essa ideia da árvore sagrada. A árvore sagrada que seria o elemento fundamental para a constituição da ideia de territorialidade e de nacionalidade para esses povos, e que traria sempre que seria sempre um elemento central da sua cultura, das suas tradições. Pois bem, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos discutir um pouco sobre as relações entre as identidades, que nós já começamos a ver um pouquinho aqui, e as literaturas africanas, ok? Então, até mais!